Boa tarde a todos. Agradecemos a presença de todos aqui, tantos vocês encarnados, aos nossos amigos que nos verão mais tarde pelo Facebook ou então mesmo pelo YouTube. Agradecendo também aos nossos amigos desencarnados que estão aqui. Deve ter uma boa quantidade aqui. Eu não posso vê-los, então acredito que esteja uma boa quantidade. Mas, às vezes até mais importante que a quantidade é a qualidade, né? O importante é tentar passar boas vibrações para nós. E como nós sempre fazemos, vamos dando início aos nossos trabalhos através dos nossos recadinhos. Então, semana que vem já teremos as nossas palestras. Dia 26 de maio, terça-feira, às 8h15. O tema é Justiça das Aflições. E o palestrante será o Bruno Mosman. Dia 27 de maio, quarta-feira, às 14 horas, Alzheimer segundo o Espiritismo. O palestrante será Cássio Branco de Araújo. Para esse mês de maio nós já tivemos o nosso evento, que foi o Dia das Mães, né? Bazar do Dia das Mães, que por sinal estava muito bom. E quando tivermos o mês de junho, se tivermos esse evento planejado, já passaremos a vocês. Por enquanto não temos nada ainda. Continuamos com a nossa campanha do quadradinho de lã. Eles são quadradinhos de 20 por 20, que quando juntam, formam uma bela manta, tá? E nós estamos aceitando doação de lã também. Porque tem aquelas pessoas que fazem, né? Outras pessoas que não sabem fazer, podem, por exemplo, doar lã. Já vai estar nos ajudando muito nesse sentido. Aceitamos também doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas. Livros novos ou seminovos. Com relação às roupas, calçados, né? A gente pede a gentileza de trazer já limpo, né? Porque aqui nós não temos condições de lavar e essas coisas. Então, quando trouxerem, por favor, trazerem limpos. E roupas em bom estado e limpas. Aceitamos doações, tanto em dinheiro ou mesmo via Pix. E aceitamos também as contribuições mensais, tá? A única diferença é que a contribuição mensal é a partir de R$30, que foi estabelecido nas nossas reuniões, né? E doação, qualquer valor, seja em dinheiro, seja via Pix, qualquer valor. E temos também arrecadação de tampas plásticas, lacres metálicos e notas fiscais sem CPF. A arrecadação das tampas, lacres e notas fiscais será para o Instituto Amor Rosa, tá? Temos também um atendimento fraterno, que pode ser de duas maneiras. Presencial. A pessoa chega por volta de uns 30 minutos antes de iniciar o trabalho, conversa com um dos trabalhadores, né? Podendo falar seu problema, suas dificuldades. Aí será feita uma ficha para a pessoa, se for o caso, vai passar para desobsessão, ou se for problema físico, também tem o nosso trabalho de quarta-feira à tarde também. Ou mesmo à distância, né? Pega o WhatsApp, marca um horário, uma pessoa vai entrar em contato com vocês e para poder auxiliar nesse sentido. Como foi dito, temos livros novos e seminovos para venda, e temos também a biblioteca circulante. O que é a biblioteca circulante? Você pega o livro, lê e depois devolve para nós. Na nossa cantina nós temos de terça-feira café, chá, cappuccino, certo? Bolo, geralmente tem bolo, né? E para nós de quarta-feira que é à tarde nós temos água, refrigerantes e sucos, tá? Se alguém quiser comprar, é só falar com o pessoal lá na frente. Os nossos vídeos e as palestras, elas ficam tanto no Facebook quanto no YouTube. A diferença é que no Facebook fica no máximo um mês e no YouTube fica por tempo indeterminado. Certo? Temos também no YouTube mais uma apresentação referente à doutrina. São trabalhos que duram em torno de 15 minutos e nós já temos, parece que 3 pessoas trabalhando nesse sentido, que é a Cláudia, o Celine e o Bruno, né? Certo? São vídeos que constam também no YouTube.
E o recado mais importante é o Evangelho no lar, né? Creio que aqui todos já fazem o Evangelho no lar. Isso é de extrema importância para a proteção do nosso lar. E não protege apenas o nosso lar, outros lares que estão em volta também, tá? Então, que nós possamos sempre fazer o Evangelho no lar. De preferência, num dia da semana e no horário marcado, para que o plano espiritual também possa nos dar sustentação nesse sentido. Certo? Então, agora que já demos os nossos recadinhos, vamos nesse momento procurando serenar os nossos pensamentos, elevando-os ao alto e buscando a imagem do Mestre amado Jesus. E da mesma maneira que Ele de braços abertos nos convida para que possamos chegar nele, vamos nós de braços abertos nos aproximando. E quando temos a oportunidade de vir a uma casa espírita como essa, procurar aprender as lições, procurar principalmente praticar tudo o que aqui aprendemos, nos aproximamos do nosso Mestre amado Jesus. E que a cada dia possamos ser pessoas melhores. Que a cada dia possamos combater os erros que infelizmente ainda existem em nós. Mas, aos poucos, através da nossa boa vontade, através da nossa determinação, vamos conseguindo superá-los. E que nós possamos ser protegidos e amparados pelo Mestre Jesus, pelo nosso Pai de infinita bondade e também pelos nossos amigos espirituais. E para que possamos dar início aos trabalhos da tarde de hoje, vamos assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, para o Evangelho da tarde de hoje, teremos aqui nossa companheira Eliana, que vai fazer o Evangelho de hoje. Fique à vontade, Eliana. Obrigado. Boa tarde, pessoal. O Edivaldo falou se tem muito espírito desencarnado aqui, né? Eu tenho às vezes condição de ver quando me permitem e de sentir. Então, assim, tá lotado o ambiente, porque muitos irmãozinhos são trazidos para aprender lições também. Não é porque estão do outro lado que não tem mais nada para aprender, né? Muitos são resgatados de zonas, né, umbralinas, e são trazidos para aprender, para crescer, para se transformar, como todos nós, né? Então a sala está cheia. E eu falo um pouquinho, né, com vocês sobre sofrer por antecipação, essas aflições que a gente tem e não é necessária, né? A gente que cultiva essa preocupação toda. Eu vou falar a lição da borboleta, que eu já falei aqui, mas em um outro evangelho, que eu gosto muito dela. Então, acho que vale a pena revisar. Certo dia, um homem parou e sentou para descansar. Ficou, então, a observar o casulo de uma borboleta e um galho. Ele percebeu que até então o lagarto, através de um pequeno buraquinho, está tentando se libertar do casulo. Durante várias horas, ele acompanhou a força da lagarta e a tentativa de libertar-se de seu casulo, sendo esse um processo natural para sua transformação. Ele então percebeu que ela havia parado por alguns minutos de fazer aquele progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais. Que na verdade ele estava ganhando forças para continuar a sua jornada, né? O homem decidiu então ajudar a borboleta para acelerar o processo. Ele foi buscar uma pequena tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho e tinha as asas todas amassadas. O homem continuou a observá-la, porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e se esticassem para suportar o corpo. Queria se afirmar com o tempo.
nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando um corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. Então, aí tem a ansiedade, né, de querer resolver o problema, de querer ajudar. A gente faz isso com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. A gente quer que eles amadureçam a força, né? Que eles tenham a maturidade que a gente tem para enxergar que eles não estão agindo certo, que eles não estão fazendo a coisa do jeito que teria que ser feita, mas eles estão no tempo deles. E tem o tempo de Deus também, para ocorrer a transformação nesses nossos entes queridos, né? A gente quer tirar a dor deles, a gente quer tirar o sofrimento deles, mas a gente não pode, porque o Pai sabe de todas as coisas e tem o tempo certo. Como teria o tempo certo para essa borboleta desabrochar, né? E seguir o caminho dela linda, maravilhosa. E o homem vai lá. O homem não sabia que a borboleta chegasse à sua fase de transformação, nessa etapa da vida, precisava desse esforço, desse tempo, desse até sofrimento, por que não? Para virar uma linda borboleta, uma linda pessoa, um lindo ser humano, crescer como espírito, né? Então, com nossos entes queridos, a gente deveria fazer igual, observá-los como obra de Deus, sem deixar que eles façam o caminho deles sem a nossa intromissão. A gente tem que deixar eles seguirem o caminho deles, principalmente quando já se tornam adultos, né? Então a gente quer que eles pensem como a gente, que eles ajam como a gente, que eles cresçam do jeito que a gente gostaria. É possível isso? Não é, porque eles têm a vida deles. E aqui eles falam assim, eles têm consciência de outras encarnações. E eles têm gatilhos de outras encarnações. Às vezes eles estão até caminhando bem. De repente vem um gatilho de coisas passadas que eles tiveram em outras vidas e entorna o caldo de novo, e eles erram de novo, e eles pisam na bola de novo, como nós, né? A gente vive pisando na bola. E Deus dá uma oportunidade extra para todos nós sempre. Então, a nossa ansiedade é um mal terrível, porque a gente vive na expectativa de algo sempre. A gente quer que o problema se resolva logo, que a gente melhore logo de tal saúde, da saúde, que nossos filhos entendam que o caminho que eles estão traçando não é legal. E ele fala então, nesse livro, Orar e Vigiar, sobre as aflições inúteis. Então a gente sofre por antecipação, né? A gente sofre porque a gente quer a solução rápida dos problemas e elas só vão vir no tempo de Deus. Então ele fala, não te angusties pelo problema que ainda nem apareceu. A dificuldade que temes talvez nem venha a surgir, né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou que nos vestiremos, disse Mateus. Então, as aflições na nossa vida, na nossa luta diária, elas vão sempre acontecer. A gente vai sempre estar num momento de ter uma angústia, uma aflição, uma preocupação, mas essas preocupações que rondam a nossa mente têm que fluírem, a gente tem que libertar elas, porque se a gente fica remoendo, a gente perde o sono, a gente fica mal da saúde, né? A gente fica perturbado, agitado. O que resolve, gente? Não resolve, né? Então, as aflições na lida da nossa vida material quase sempre são vazias, inúteis e fantasiosas, né? Geram manifestações enfermiças de medo e preocupação, egoísmo e apego. Elas machucam, agaçam e também levam à exaustão. Muito se sofre por antecipação. São as preocupações que rondam a mente da gente. Ante semelhante estado psicológico, uma só recomendação ecoa nas profundezas da consciência lúcida. Confia. Confia no tempo de Deus. Persiste. Segue seu caminho. Faz sua parte e segue. Porque a gente não consegue resolver tudo, né? A gente não tem esse poder nem sobre nossa vida e nem sobre aqueles que estão à nossa volta. A gente não tem esse poder, né?
Então ele fala, começamos com uma pequena inquietação, isso vai se avolumando, vamos montando em nossa mente um monstro, que vai tomando proporções gigantescas. A gente entra mesmo em desespero. Entra. E a dificuldade que temos talvez nem venha a surgir, ou vai ser resolvida de uma hora para outra, né? Ficar na expectativa do pior é criar ambiente para ele. Então, quando a gente fica no negativo, a gente atrai para quê? A gente atrai aqueles irmãozinhos que falam, isso mesmo, vai dar tudo errado, não vai dar certo, você não vai conseguir, né? E aí, o que acontece? Tudo vai dando errado mesmo, porque a gente atraiu um monte de força negativa, né? À nossa volta. Eu sei que não é fácil a gente só pensar positivo, né? Mas quando vem aquele negativo na nossa mente, a gente deixa fluir e fala, não quero pensar isso. Ouve uma música, vai ler um livro, vai caminhar, vai olhar as pessoas na rua, porque realmente o negativo se agiganta na nossa mente, né? A gente tem esse poder de deixar um problema pequeno virar muito grande na nossa mente. E a gente não vai atrair coisa boa, não vai mesmo, né? Não se martirize com relação ao futuro e nem tampouco com relação ao futuro do outro. A cada dia basta a sua agonia, nos disse Jesus, né? Se a gente conseguisse pensar só no dia de hoje, seria bem melhor para todos nós, né? Se hoje você cumpre o dever e, no entanto, a vida não está te brindando só com coisas boas, ao seu ver, pensa que amanhã tudo vai ser melhor, tudo. Não só nessa vida, mas a gente vai passar para o outro lado bem melhor se a gente conseguir caminhar bem, né? Se a gente conseguir caminhar fazendo coisas boas, tendo boas ações, bons pensamentos, a gente não vai ter só essa premiação, entre aspas, vai ter do outro lado também coisas boas nos esperando, né? E aí ele fala um pouquinho sobre assim, e quem começa a pensar, meu Deus, quem vai cuidar de mim no fim da minha vida, quando eu ficar velhinho? Aí eu falei, não pense isso, porque de repente você vai morrer de uma hora para outra, você vai morrer dormindo, você vai morrer bem. Então, para que criar essa angústia, se de repente você nem vai passar por esse sofrimento, né? Você pode ter merecimento de repente ficar bem até o último dia e de repente desencarnar. Então, não pense, essas aflições inúteis são uma grande perda de energia, né? Mantenha acesa a chama da fé, nutrindo o coração com a luz da esperança. Com essa postura, trairá o otimismo, a energia e a serenidade aos seus passos. Quando cultivamos pessimismo, como eu falei, né, ou deixamos se avolumar em nós pensamentos negativos, abrimos caminho para a depressão, né, ou para a ansiedade. A depressão é você ficar pensando no passado, puxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, por que eu não fiz isso? Por que aconteceu isso comigo? Fica aquele pensamento, né, sufocante, ó. Na depressão, a pessoa se foca no passado, com a dificuldade de ressignificar as dores, e entendeu que tudo teve uma razão de ser, tudo tem uma razão de ser, seja para a gente aprender, seja para a gente crescer, não é? Ou ajudar os que estão à nossa volta, né? E aí ele fala também que se você vive na ansiedade, querendo resolver logo as coisas, você cria o quê? Problemas para o seu futuro, porque você não vive bem agora, você vai caminhar mal para o futuro, né? Eu achei bem legal essa lição. Se focarmos nas dores do passado, nos apegamos a ela e não abrimos espaço para coisas boas virem. Na ansiedade, a pessoa se prende no futuro, geralmente com uma visão negativa dele, deixando de realizar e viver bem o presente, né? Então, devemos valorizar o que é realmente importante, mentalizar as coisas boas que já vivemos e que vamos viver ainda, e os momentos felizes que temos nos dias presentes. Alimentando pensamentos negativos, deixamos de enxergar os pequenos presentes de Deus que abrem o caminho para a luz, né? Como a beleza de uma árvore florida. A gente olha isso, tem que olhar, né? Nossa, o sorriso de uma criança, um Deus abençoe você quando alguém te fala do coração, porque estamos envolvidos com os nossos monstros interiores e não conseguimos ver essas pequenas bênçãos que estão ao nosso redor, né?
nós temos muito motivo para ser grato, muito mesmo. E vocês não imaginam como o sentimento de gratidão reverte situações e abre caminho para coisas boas, né? A gente conseguisse todo dia de manhã agradecer a Deus, todo dia agradecer, né? Por ter uma cama, por ter onde dormir, por ter uma comidinha, um cafezinho para tomar depois, né? E a gente enxergar tudo isso vai fazer muito bem. Quando conseguimos nos fortalecer e valorizar com gratidão os bons momentos, armazenamos energia boa para aí sim enfrentar os problemas que possam vir na nossa vida, né? Então, se a gente conseguir armazenar energia boa, a gente vai ter ali um suporte dentro de nós para enfrentar aí as coisas que vêm pela frente, né? Todo resultado na vida é soma de trabalho. Mas não é o trabalho físico de ir lá, lavar louça, fazer comida. Não, o trabalho também é o trabalho interior da gente, né? Da gente conseguir afastar nossas sombras, trazer luz para dentro de nós, trazer otimismo, trazer fé em Deus. Isso é trabalho. Nossa, e como é trabalho, né? O universo sempre conspira a nosso favor. A gente acredita nisso? Tem que acreditar. Tem dia que a gente perde, né? Mas o universo sempre está conspirando a nosso favor, né? Se confiarmos e tivermos gratidão, fazendo a nossa parte, as coisas boas vão acontecer sempre. E de uma forma que a gente nem espera. Vão vir coisas boas, né? Então a mensagem que fica é para a gente confiar naquele que nos ama incondicionalmente. Ele está no controle de tudo, né? E não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia a sua agonia. Então que a gente tenha força, coragem para viver as boas coisas que a gente tem à nossa volta, que não são poucas, são muitas, né? Eu entrego marmita para os moradores de rua e de volta também, né? A gente passa ali, a gente fala, meu Deus, como que pode viver desse jeito, não é, Edivaldo? Um banho, gente, um banho, uma preciosidade, né? Um banho bem tomado na casa da gente, né? Um cafezinho quente de manhã, um prato de comida. Aí a gente fala, meu Deus, se eles estão ali porque eles querem, porque eles optaram... N motivos, né? N motivos. N motivos. Cada um com um motivo diferente. Mas é fácil a vida deles? Meu Deus do céu. Você olha o pezinho deles encrostado de sujeira, assim, e o cabelinho duro, né? Eu falo, meu Deus, a gente tem muita coisa para agradecer, muita coisa para agradecer, né? Então, é isso, a gente confiar em Deus, não sofrer por antecipação, entender que todo tem um motivo certo para acontecer, para se resolver, seja a doença ser curada, seja nossos filhos tomarem um bom rumo, né? Seja nós mesmos sermos abençoados até o último dia da passagem para o outro mundo e ser bem recebido do outro lado. Então é nisso que a gente tem que pensar, né? Confiar no tempo de Deus. É isso, gente. Uma palavrinha só para vocês, tá? Isso aí. Tema muito interessante, né? Quem de nós aqui não sofre por antecedência? Nossa. Às vezes nós nem temos problemas, mas a gente já está criando problemas, já está pensando. Um exemplo desse aqui, vamos pegar? Vamos dizer que a gente tem um evangelho para fazer semana que vem. Meu Deus, será que eu vou fazer evangelho? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar a mensagem para o público? Será que eles vão gostar? E já criou um problema. Você já criou um problema, você não tem. O negócio daqui é semana que vem. Aí geralmente a gente estuda, a gente consegue fazer o evangelho. Às vezes sai um evangelho bom, às vezes nem tanto, mas o que a gente tem que tentar fazer é sempre fazer o melhor que a gente pode hoje. Pessoal, amanhã nem chegou ainda. Vamos pensar hoje, vamos tentar fazer algo bem feito hoje, que provavelmente amanhã vai dar tudo certo também. Né? E outra coisa, voltar ao passado, né? Às vezes a gente fica lá atrás, fiz isso. Pessoal, passado não volta mais. Já foi. Não volta mais. Nós temos que fazer daqui para frente. Daqui para frente, o que eu posso fazer para acertar o que eu fiz lá atrás? Né? Aí a gente vai acertando. Mas ficar relembrando passado, eu fiz isso, fiz aquilo, não adianta, não volta mais. Né? Então não vamos procurar problemas onde às vezes nem tem. Né?
Muito interessante o Evangelho. E vamos então aproveitando este momento e vamos nos envolvendo com a prece de Caritas, a prece da caridade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura verdade. Ponge no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobe a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho onde se deva refletir a vossa santa e bendita imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então nos preparando. É o momento das mensagens. Se tivermos o merecimento de receber as mensagens na tarde de hoje, que elas possam vir até nós. Sejam elas através da psicografia ou mesmo da psicofonia. Vamos aguardando então alguns instantes. Então a May vai ler uma psicografia para nós. Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Queridos irmãos, todas as nossas reuniões são motivo de crescimento, de mudança, de aprendizado. Embora alguns ainda buscam a melhora de seus problemas, nós aqui na espiritualidade estamos buscando trabalho em prol de todos. Nós, encarnados e desencarnados. E vocês, nessa encarnação, vemos alguns escutando, alguns refletindo e colocando em prática as lições que lhes é trazida. Muitos acham que as palavras trazidas é mera escolha, mas na realidade são lições de aprendizado, de busca pelas mudanças necessárias. Aqui nada é por acaso. Há uma grande corrente que se prepara para que tudo aqui aconteça de acordo com a necessidade de todos e muitas vezes de um ou outro irmãozinho que mais precisa. E para quem se deu conta desta necessidade? Eu acho que e para quem se der conta dessa necessidade. Então, queridos, aqui, vocês e nós, estamos nos educando, trabalhando nossas necessidades, trabalhando nosso crescimento e doando luz
paz e amor. Tenhamos consciência que somos abençoados por poder trabalhar, vocês aprender e praticar cada ensinamento recebido. Tenho muito orgulho e carinho de poder estar aqui junto nessa jornada evolutiva. Que Deus nos abençoe. Obrigada. Então, depois dessa mensagem, tão importante para nós, né? Vamos num momento muito importante dos nossos trabalhos, que são os momentos das vibrações. E é nesse momento que a gente tem a oportunidade de vibrar para aquelas pessoas que estão passando dificuldades. E às vezes dificuldades essas bem maiores que as nossas, né? Então vamos nos envolvendo com as vibrações da tarde de hoje. Vamos então, levando nossos pensamentos ao Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele, que essa vibração seja levada a todos os irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, para que a paz, o amor, a bondade e a fé estejam com todos. Nesse instante, vamos unindo nossos pensamentos num só ideal e junto com nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos. Para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governadores de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto aos desencarnados quanto aqueles recolhidos em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontram. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz é um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados e aqueles espíritos que ora estão reencarnando neste planeta, sejam recebidos com muito amor e carinho. Para que todas as casas existenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja florificada pelos nossos benfeitores espirituais e que sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, para sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos nesse momento bênção de paz, de amor, de cura, de alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecemos, dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Que a paz, o amor, a bondade esteja com todos. Então, depois do Evangelho, depois da mensagem que recebemos, depois da oportunidade de vibrarmos, vamos passando então nesse momento ao encerramento da primeira parte do nosso trabalho. Então, teremos os passes, e aqueles que tiverem tratamento, então, podem retornar para a segunda parte dos passes, voltem para o salão para a segunda parte. Nesse momento, então, teremos o encerramento da primeira parte dos nossos trabalhos. Então, nós vamos agradecer, Senhor, por tudo o que recebemos nesta tarde. Calma, tranquilidade, consolo, enfim, por tudo que precisamos, com certeza nós iremos sair daqui repletos.
E assim, Senhor, te agradecemos pela prece que pudemos fazer, pelo Evangelho bendito que pudemos escutar, pelas vibrações também que pudemos fazer em benefício daqueles que precisam muito mais do que nós. E assim, Senhor, agradecidos por tudo, nós vamos dizendo a prece da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para mudar aquelas que eu posso, sabedoria para perceber a diferença entre elas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à tua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. E assim, Senhor, nós pedimos que sejamos devolvidos aos nossos lares e que lá possamos encontrar a paz, a esperança e a fé. Graças a Deus. Então, uma boa tarde a todos.